Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, podcast, eu não sei por onde que você está vindo, mas sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou responder uma pergunta que chegou por e-mail, que foi uma moça que ela mandou o seguinte: eu sei que uma pessoa que quer muito beijo e muito abraço o tempo inteiro, ela começa a cobrar isso e isso não tá legal, como é que eu me livro disso? Ela não me disse exatamente idade, nada nesse sentido. Então a gente vai pontuar o seguinte: se a gente estiver falando de uma pessoa com menos de 25 anos, talvez exista aí uma questão de imaturidade, né, das expectativas de um relacionamento. E aí, se você quiser saber sobre maturidade no relacionamento, independente de você ter menos de 25, mais de 25, vai lá no meu canal ou no meu podcast, que existe um vídeo em áudio falando sobre maturidade que não está relacionada à sua idade cronológica, como você se treinar para se tornar uma pessoa mais madura, tá? Então, talvez com menos de 25 anos, a questão às vezes é até uma falta de experiências de relacionamentos com mais qualidade, né? São pessoas muito novinhas, então às vezes falta um pouco isso e a pessoa se sente um pouco inadequada, tá? Outra coisa que pode estar acontecendo, se for uma pessoa com mais de 25 anos, né? E que a gente imagina que o relacionamento tá bem, não tem aquelas questões do tipo, numa discussão, o outro aproveita disso e faz, peraí, fica aí no teu canto, para de me dar beijo e abraço, ou não me cobre isso não, porque a gente tá brigando, a gente tá discutindo. A gente tá falando daquela pessoa que ela todo dia, ela tá ali querendo ficar agarrada, querendo, sabe, aquela pessoa que dá uma cansada no outro. Então já teve um vídeo que eu até falei sobre isso, mas esse não era o objetivo do vídeo, ele tava no meio de uma conversa. Nós temos alguns pontos aí para conversar sobre isso. Se a pessoa for pensar em... Aliás, como eu sempre pontuo, aqui não é tratamento, aqui é desenvolvimento e treinamento. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma pessoa que tem uma carência afetiva de nível muito alto, que ela tem questões emocionais relacionadas ao toque, não é aqui com a gente, tá? Com a gente são pessoas que são emocionalmente saudáveis, mas que querem regular, pontuar algumas situações na vida delas. Então, se a gente está falando desse tipo de pessoa, a gente está entendendo que ela pode estar com um excesso de necessidade de ocitocina, por exemplo. Ocitocina é o hormônio do amor, né? Às vezes ela pode se tornar algo viciante na nossa vida, porque a gente beija demais, a gente abraça demais e a gente recebe isso demais, ou porque é uma troca, né? Acaba que a outra pessoa troca com você e aí chega uma hora que aquela pessoa, por exemplo, ela não é de um determinado perfil comportamental e ela acha meio que tipo, Deus, sabe? Ai, para que tá demais essa história de beijinho e abraço, isso me dá um trabalho do caramba e não é minha vibe. E ela não quer fazer. E aí essa outra pessoa que ela fica viciada nessa rota, né, nessa rotina de beijo e abraço, ela fica com essa necessidade, né? É como se fosse um vício de refrigerante, sabe? É assim que você vai ter que levar essa história. Se você toma refrigerante todo santo dia, por exemplo, 2, 3 vezes ao dia, aos poucos a dose vai sendo cada vez mais necessária, você vai pedindo mais, seu corpo vai pedindo mais. Se você se programa para diminuir essa dose, né, não sendo nada, né, um vício que a gente diz, aquele vício para valer, né? Sendo aquele vício que ainda é possível ser controlado, todo dia você se diz que você vai tomar um pouco menos, né? Ou que você não vai tomar naquele dia e você consegue. E é a mesma coisa.
você vai, né, sendo uma pessoa emocionalmente saudável, que a gente não está lidando com nenhuma questão, né, de lá de trás, de falta de abraço, de toque, enfim, qualquer que seja. A gente vendo isso, você pode se reestruturar e pensar o seguinte: ok, talvez realmente para o outro isso seja muito chato. Não é que você vai acabar com essa história, porque é uma necessidade sua. Então você pode dar seu beijo, seu abraço, mas talvez seja o momento de você começar a pedir permissão, falar assim: posso te dar um beijo? Posso te dar um abraço? Criar situações para que a pessoa também esteja preparada para receber, já que ela está achando já uma chatice essa história. Você prepara ela e fala assim: bom dia, posso te dar um beijo? Posso te dar um abraço? E aí você está autorizado a fazer, né? Começa assim, né? Recomeça dessa forma, para que o outro consiga enxergar que você está tentando não extrapolar o limite, porque às vezes o outro se sente invadido, né? Então faz isso. Se a sua questão for com a ocitocina, né, uma dependência que você percebe que tipo falta mesmo, você precisa sentir aquilo em você. Você faz essa história como se fosse um refrigerante. Você se programa para aquele dia um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos. E cada vez que você sentir que você gostaria, né, que você não vai acabar com essa história, porque no relacionamento tem toque, tem carinho, né? E você vai lá e você pede autorização. Você diz que você vai oferecer o seu carinho, o seu abraço, e você gostaria de dar um abraço e carinho para essa pessoa. Essa pessoa vai estar muito mais aberta para te dar esse abraço e esse beijo, tá? Então, esse é um ponto da ocitocina. O segundo ponto é que nós somos pessoas com alguns que podemos nos encaixar em 5 perfis mais ou menos de comportamento também quando relacionados a essas necessidades, porque perfil comportamental tem para tudo que jeito, para tudo que é, sabe, é muita coisa. Mas, bom, outra coisa que pode estar acontecendo aí nessa história é o que a gente fala sobre a questão de comunicação, que são linguagens de comunicação, né? Em perfis para pessoas dentro da linguagem da comunicação. Existe aquela pessoa, por exemplo, que ela serve todo mundo e aí ela de repente ela espera também ser servida. Ela entende que estar segura numa relação, ter carinho numa relação é ter essa troca de serviços, né? De um fazer pelo outro alguma coisa. Ela não tem necessidades como, por exemplo, essa pessoa do e-mail de ter toque, abraço o tempo inteiro, mas ela tem necessidade de reconhecimento, do outro dizer para ela o quanto ela foi legal de fazer aquilo, e ela tem necessidade de perceber que o outro também está fazendo por ela, por gratidão, porque ela está sempre disposta a fazer pelo outro. Tem pessoas que querem surpresas, presentinhos, mimos, e é assim que elas se sentem seguras e elas medem a temperatura do relacionamento dela. Ai, fulano deixou de me dar flores, fulano deixou de me surpreender, ai, não quer mais me levar no restaurante, eu não quer mais estar, sabe? São aqueles mimos diários. Tem outras pessoas que elas são pessoas que elas não gostam de dividir o tempo da atenção daquela pessoa com ninguém. Então, quando você está falando com ela, você está falando com ela. Jamais mexa no celular, que ela vai ficar muito brava com você. Tem outras pessoas que, por exemplo, elas elas precisam de palavras de elogio, que você precisa o tempo inteiro estar mostrando para ela o quanto você admira ela, o quanto você gosta dela, porque ela também faz isso para você, e também é assim que ela mede a temperatura aí do relacionamento que ela está tendo com as outras pessoas. E essas pessoas não medem muito isso só no questão de relacionamento casal, não, tá? Elas usam muito isso para se comunicar na parte de relacionamento íntimo. E aí íntimo podem ser amigos, parentes, tá? Filhos, enfim, tá? Todo mundo que for muito próximo, ela mais ou menos vai ter esse pedido de troca. E tem as pessoas que são pessoas de toque, que elas se sentem seguras, elas medem a temperatura do relacionamento delas
pelo toque, pelas sensações. E ali ela percebe, ai, tô seguro, meu relacionamento tá igual a ontem, porque ontem eu deixei ele assim, ontem o beijo foi mais acalorado, hoje o beijo tá mais frio, o que será que tá acontecendo? Ou, nossa, hoje foi um abraço tão curto, sempre foi um abraço tão longo. Ela começa a medir mais ou menos dessa forma para ela se sentir segura. Então também uma coisa que pode acontecer é você, já que parece que você é uma pessoa, né, de toque, né, ou uma pessoa que esteja viciada em ocitocina, né, que a ocitocina muita gente usa ela para indução do amor, assim, é um truquezinho, sabe o que acontece? Tem um truquezinho aí com a ocitocina para toque. Mas enfim, voltando aqui pra gente, se você é uma pessoa de toque, a melhor coisa a fazer é primeiro você se regular, né? Entender que realmente daquele ponto em diante, observar de que ponto em diante o meu parceiro, minha parceira, enfim, aqui tô falando para todo mundo, tá, minha gente? Então, até a partir de que ponto essa pessoa começa a ficar incomodada. Quando eu cobro, e aí eu tô cobrando o quê? Porque eu já recebi 5 abraços, 2 beijos, aí eu começo a cobrar? Ou eu fico dias sem um abraço, sem um beijo, e aí eu começo a cobrar? E aí se você é uma pessoa de toque, realmente você ficar esse tempo todo sem nenhum toque, causa uma necessidade muito grande. Então é a hora de você primeiro observar quando você começa a ter necessidade do seu toque, né, de ser tocada, porque uma pessoa de toque ela só sobrevive com toque, uma pessoa de palavras ela só sobrevive com elogios e palavras, de presente com surpresas, enfim, cada um se alimenta, né, emocionalmente de alguma parte. Então você vai perceber essa necessidade, vai analisar qual é o seu limite, até quanto tempo eu consigo ficar sem um toque, sem um abraço, sem um beijo, ou que tipo de abraço, beijo eu posso ficar tanto tempo, mas esse aqui é tipo, eu preciso muito, muito dele, eu não consigo ficar sem, sabe? Você vai observar isso. Depois que você observar isso, você anota o que é que faz com que você entre em excesso. Qual é o seu limite, né? Quer dizer, não tem limite, é excesso. Mas você observa qual é o limite da pessoa. Quando é que a pessoa começa a reclamar com você? E analisa se a sua escassez, né, a sua falta e o seu excesso. Faz a continha aqui, faz uma continha assim, tipo, se eu der 15, 20 abraços, virei super indelicada, super invasiva, não posso fazer isso não. Quantos abraços eu preciso? Eu preciso de 4. Pô, se eu preciso de 4 para me alimentar, cara, não vou ficar enchendo a paciência de ninguém não. Se eu conseguir 5, 6, eu tô no lucro e tô feliz. Mas para isso você precisa de uma autoobservação, tá? E observa também o que é que essa pessoa precisa. Porque às vezes ela também já não está te dando porque você não está dando para ela o que ela precisa. Porque como você é de toque, você imagina que ela está recebendo carinho por estar sendo tocada, por estar sendo acariciada, por estar sendo beijada. E para ela, às vezes, aquilo dali não significa nada. Tem gente, por exemplo, a pessoa de serviço e a pessoa de palavra de ordem, tanto faz se você vai tocar nela ou não, se você vai abraçá-la ou não. Ela quer saber se você está reconhecendo o que ela faz. Ela quer saber se você vai surpreendê-la, se você vai presenteá-la. Então não adianta, cada um entende com uma determinada linguagem que o relacionamento está seguro e que o relacionamento está caminhando de acordo com o que ela deseja. Então observa isso e volta aqui para me contar. Observa lá se o seu parceiro ele é de toque também. Provavelmente não, porque senão vocês estariam super agarrados e ele não estaria reclamando disso e você não estaria se sentindo inconveniente. Observa o que ele é e pensa bem
se você está dando para ele o que ele deseja, porque às vezes ele também não está te dando e está dizendo que você está inconveniente porque ele não está recebendo nada, porque na sua cabeça você já está fazendo o suficiente, que é abraçar, dar beijo e tal, e às vezes ele está em necessidade. Tá bom? Olha, um grande beijo, um grande abraço para todos e mandem mais perguntas que a gente vai conversando com vocês aí para ajudar o máximo de casais possíveis a permanecerem juntos e terem uma vida plena e feliz, tá? Beijão!